Olá, eu sou o Felipe Bauer e hoje vamos falar sobre o diagnóstico do transtorno bipolar. O transtorno bipolar se caracteriza pela alternância de episódios maníacos ou hipomaníacos com episódios depressivos ao longo da vida do indivíduo. O ponto-chave para o diagnóstico do transtorno bipolar é a ocorrência de episódios de elevação de humor, que são os episódios maníacos ou hipomaníacos. Então, o que é mania? Na mania, a pessoa apresenta um humor elevado, expansivo, com irritabilidade excessiva. Essa elevação do humor é marcada por um aumento persistente da energia, com aumento do número de atividades ou então uma agitação psicomotora franca. Associada a essas alterações, a pessoa apresenta pelo menos 3 dos sinais ou sintomas a seguir: aumento da autoestima ou grandiosidade, diminuição da necessidade do sono, a pessoa fica mais falante ou com pressão de fala, apresenta pensamento acelerado ou desagregado, dificuldade de manter o foco da atenção ou distratibilidade, aumento da quantidade de atividades focadas para um objetivo ou agitação psicomotora e envolvimento excessivo em atividades prazerosas ou com potencial de dano, por exemplo, compras desnecessárias em excesso ou compulsão sexual. Os sintomas de mania devem ser percebidos pelas outras pessoas e representam um padrão de comportamento não usual para o paciente, com prejuízos sociais e funcionais. E os sintomas devem durar pelo menos 7 dias, ou menos se houver necessidade de internar o paciente. A hipomania apresenta as mesmas características da mania. A diferença é a duração de tempo menor, de 4 dias, e geralmente na hipomania os sintomas têm intensidade menor. Além disso, na hipomania não ocorrem sintomas psicóticos. O episódio depressivo do transtorno bipolar é semelhante ao episódio da depressão maior. No entanto, existem algumas características que aumentam a probabilidade de um diagnóstico de transtorno bipolar quando avaliamos um paciente com episódio depressivo. Se o paciente apresentar um episódio depressivo antes dos 25 anos, se ele apresentar retardo psicomotor ou sintomas atípicos como hiperfagia ou hipersonia, ou se ele apresentar uma história de transtorno bipolar na família, esses fatores aumentam a probabilidade de que o paciente tenha um diagnóstico de transtorno bipolar. Além disso, os pacientes que tenham refratariedade ao tratamento usual com antidepressivos, ou que tenham irritabilidade, hostilidade ou aumento do desejo sexual, também têm mais chance de ter diagnóstico de transtorno bipolar. Quando existe concomitância de sintomas depressivos e sintomas maníacos no mesmo episódio, denominamos que aquele episódio tem características mistas. Existe uma subdivisão entre transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2. No tipo 1, existe a ocorrência de mania, e não necessariamente o paciente precisa apresentar um episódio depressivo, apesar de que 90% dos pacientes com transtorno bipolar do tipo 1 apresentam um episódio depressivo ao longo da vida. Já o transtorno bipolar do tipo 2 se caracteriza pela ocorrência de episódios depressivos alternados com sintomas hipomaníacos nos períodos interepisódios. Essa classificação entre tipo 1 e tipo 2 é importante na escolha terapêutica, como veremos mais adiante no curso. Geralmente, o primeiro episódio de transtorno bipolar ocorre ao redor de 20 anos, e o paciente pode apresentar oscilação de humor importante, apresentando choro fácil, irritabilidade ou uma sensação de bem-estar exagerada. A maioria dos pacientes com transtorno bipolar tem pelo menos uma comorbidade psiquiátrica, e podem ocorrer episódios de agitação psicomotora grave, com grande risco de agressividade e disposição moral por parte dos pacientes. Não é útil realizar screening para todos os pacientes. No entanto, para os pacientes que apresentam um episódio depressivo ou uma suspeita de elevação de humor, podem ser feitas 4 perguntas que direcionam o diagnóstico do transtorno bipolar. Pergunta-se se o paciente, em algum momento da vida, teve mais energia que o habitual, sentiu-se irritado ou com raiva de maneira não habitual, sentiu-se excitado ou acelerado de forma incomum, ou teve menos necessidade de sono que o habitual. Se pelo menos 2 dessas perguntas tiverem resposta positiva, existe uma probabilidade aumentada que o paciente tenha o diagnóstico de transtorno bipolar. Essas perguntas não substituem a avaliação clínica, elas apenas servem como um indicativo de aprofundar o diagnóstico do transtorno bipolar. Existem algumas condições que se manifestam de forma semelhante ao transtorno bipolar em alguns aspectos, e há alguns sinais e sintomas que ajudam na diferenciação diagnóstica. O transtorno de personalidade borderline é uma das condições que podem ter sintomas semelhantes ao transtorno bipolar. O que ajuda a diferenciar é que nos quadros de personalidade borderline, as oscilações de humor e a irritabilidade e impulsividade geralmente são desencadeados por estressores ambientais, como brigas familiares, dificuldades de relacionamento. Além disso, no transtorno de personalidade borderline, os riscos são crônicos e ocorrem ao longo da vida do indivíduo. Enquanto isso, no transtorno bipolar, esses sintomas ocorrem durante o episódio de mania ou de depressão e têm um tempo limitado.
Os quadros psicóticos, como a esquizofrenia, também podem ser semelhantes a um quadro de transtorno bipolar. O que diferencia é que na esquizofrenia, os sintomas psicóticos ocorrem mesmo na ausência de sintomas do humor, enquanto no transtorno bipolar, os sintomas psicóticos ocorrem exclusivamente na ocorrência de sintomas depressivos ou de sintomas maníacos. Quadros médicos gerais como lúpus, alterações na tireoide ou encefalites também podem apresentar sintomas de humor. Na formulação do diagnóstico, é recomendado realizar uma breve investigação clínica para evidenciar alguma alteração que possa estar desencadeando o quadro de sintomas, ou estabelecer um padrão basal de alguns parâmetros para o acompanhamento de efeitos colaterais e indicadores de segurança para o uso de psicofármacos. A investigação clínico-laboratorial inicial deve contemplar os exames descritos nessa tabela. Resumindo, o transtorno bipolar é um quadro complexo e a principal característica é a ocorrência de episódios maníacos ou hipomaníacos alternados com episódios depressivos. Vale lembrar que para o estabelecimento diagnóstico a pessoa pode apresentar apenas um episódio maníaco e um episódio depressivo ao longo da vida e passar a maior parte do tempo eutínica. Mesmo assim, ela vai precisar de tratamento contínuo para evitar a recorrência de sintomas, e é isso que veremos nos próximos vídeos.